Pessoal, nós vamos começar então o nosso curso de eletromagnetismo, certo? E uma das características desse curso que a gente vai fazer é que a gente vai partir das equações de Maxwell, certo? Normalmente os cursos de eletromagnetismo, eles vão estudando as equações historicamente. A pessoa estuda a lei de Ampère, produção do campo magnético, teorema de Gauss, né, a lei de Faraday-Lenz. Depois o aluno faz uma síntese na cabeça dele, vamos dizer, as equações de Maxwell são dadas mais no final, né? Nesse nosso curso, a gente vai começar pelas equações de Maxwell. E a partir das equações de Maxwell, a gente deduz a lei de Ampère, a lei de Faraday-Lenz, o teorema de Gauss e conservação de fluxo, certo? A vantagem desse tipo de abordagem é que a gente já vai ter uma ideia geral do eletromagnetismo, né? E depois daí a gente aprofunda em cada parte dele, em cada parte do eletromagnetismo, né? Então a ideia é o aluno, conhecendo as equações de Maxwell, identificar um problema. Por exemplo, nesse problema aqui eu tenho um transformador alimentado em corrente alternada. E, isso aqui é magnetodinâmica. Então isso aqui tem um campo magnético, vai induzir uma força eletromotriz no secundário e vai produzir uma carga, né? Então, é mais do ponto de vista qualitativo, né? Então, a gente vai começar, tá? A partir das equações de Maxwell, tá? Então, em relação a isso, eu vou fazer um esquema aqui para vocês, tá? O eletromagnetismo, dizer assim, a ciência do eletromagnetismo, né? Vou colocar aqui, eletromagnetismo. Na verdade, são as equações de Maxwell. Certo? Bom, se a gente tiver alta frequência, em alta frequência, tá? A gente tem um fenômeno que a gente chama ondas, tá? Eletromagnetismo ondas, né? Ondas, certo? Se for baixa frequência, aí abaixo de 1000 Hz, né? Baixa frequência aqui, em geral, a gente se refere à nossa frequência comercial, aí 60 Hz, né? Mas poderia ser um pouco acima disso também. Baixa frequência, então a gente teria o eletromagnetismo também. E aqui eu vou colocar assim, baixas frequências, tá? E aqui, na verdade, a gente já viu altas frequências, né? São as ondas, né? Certo? Bom, o nosso curso é um curso de engenharia elétrica, né? Na área de eletrotécnica, portanto, de baixa frequência, né? A gente, nesse capítulo inicial, nós vamos estudar também um pouco ondas, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Também, um pouquinho, alguns exercícios sobre ondas, certo? Mas o foco mesmo é baixa frequência, tá? E a baixa frequência, a gente pode separar em duas partes. Uma parte é eletrostática, e a outra parte de baixa frequência, genericamente chamada de magnetismo. Né? O magnetismo daí a gente teria
a magnetostática e a magnetodinâmica. Magnetodinâmica, certo? O foco do nosso curso, pessoal, como eu tinha falado para vocês, né, vai ser baixa frequência. A gente vai estudar um pouco de eletrostática, mas vocês já viram isso aqui um pouco em física, certo? Na engenharia, né? Então, o nosso curso aqui, a gente vai focar mais, né? Vai ter um foco maior em magnetostática e magnetodinâmica. Bom, o magnetostática aqui se refere a campos magnéticos estáticos, que não variam com o tempo, né? Magnetodinâmica, campos magnéticos variáveis com o tempo, certo? Eletrostática, o eletro aqui vem de campo elétrico estático, né? Campo elétrico estático produzido por cargas elétricas estáticas, por exemplo, né? E aqui ondas. Ondas, na verdade, a gente tem campos magnéticos variáveis com o tempo e campos elétricos também. Na magnetodinâmica, a gente também tem um campo elétrico variável com o tempo, tá? Mas se costuma chamar a magnetodinâmica assim, né? Porque os campos magnéticos variáveis com o tempo, eles produzem campos elétricos de grande magnitude, que produzem as correntes induzidas, tá? Então, por exemplo, em transformadores, em geradores. Então, esses dispositivos, né, são dispositivos que funcionam primordialmente com o campo magnético, mas esse campo magnético produz o campo elétrico também, que vai produzir uma corrente elétrica. A gente vai estudar depois isso, certo? Então, a ideia é essa, pessoal. Dar uma ideia para vocês das equações de Maxwell, certo? Geral, e trabalhar um pouco todos os fenômenos ao mesmo tempo. De uma forma mais simples para vocês entenderem a relação entre as grandezas, campo magnético, campo elétrico, corrente, etc. Né? E identificarem os problemas. Então, e mais uma base matemática, que a gente vai ver também agora no início. Depois disso, nós vamos estudar, nesse nosso curso aqui, a gente poderia estudar eletrostática, mas a gente vai estudar magnetostática, que é muito importante para a nossa área de engenharia, certo? Como vocês já viram bastante eletrostática lá em física, né? A gente vai se ater um pouco aqui nesse nosso curso, a eletrostática que a gente vai passar nesse capítulo, né? Depois a gente vai aprofundar mais a magnetostática, campos magnéticos estáticos produzidos por correntes elétricas contínuas, que vão fazer um campo magnético estático, ou por ímãs permanentes, né? E magnetodinâmica, né? E pode ser produzido, como eu falei para vocês, né? No caso de transformadores e geradores, né? Por correntes elétricas variáveis com o tempo, né? Também por movimento de partes carregadas com corrente e partes fixas, por exemplo, por movimentos de ímãs, né? Isso também produz um efeito magnetodinâmico, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, as equações de Maxwell. Né? Vocês não precisam entender a fundo agora, porque é só uma noção. Né? Porque o que Maxwell fez foi o seguinte, existiam as equações já de forma histórica, já estavam lá a lei de Ampère, o teorema de Gauss e a lei de Faraday-Lenz. O que Maxwell fez foi ele descobriu que com uma frequência alta faltava um dos termos da equação, que era a parte de corrente e deslocamento. E ele juntou as equações todas, né, e chamou de equações de Maxwell. Naquela época, as equações ainda estavam na forma de equações diferenciais parciais, né, expandidas. Eram equações gigantes. Né? Então, no começo do século passado, um matemático, tá, Oliver Heaviside, tá, ele escreveu as equações de Maxwell na forma com os operadores, na forma vetorial, com os operadores rotacional divergente, certo? E aí elas começaram a apresentar a forma que hoje a gente vê, mas quando Maxwell escreveu as equações, né, elas não estavam nessa forma, certo?
É importante que, na verdade, as equações já existiam, mas o Maxwell, na verdade, ele juntou um termo. Quando ele juntou esse termo, ele percebeu que as equações faziam parte de um conjunto de equações. Então, por isso, equações de Maxwell, que elas não eram equações independentes umas das outras, que elas formavam um sistema que deveria ser resolvido em conjunto, certo? Foi essa a contribuição, uma das contribuições de Maxwell, né? Então, eu vou mostrar para você de forma rápida, tá? Já na forma vetorial, que não foi a forma que o Maxwell inicialmente concebeu as equações, né? Falar um pouquinho sobre as variáveis do eletromagnetismo, depois a gente vai estudar cada uma dessas variáveis, tá? Então, vocês não precisam aqui entender tudo o conjunto, porque a ideia é realmente mostrar já as equações de Maxwell de uma forma simples e ir aprofundando cada vez mais, certo? Tá? Então, as equações de Maxwell, pessoal, a gente vai aprofundar depois nas próximas aulas, né? Mas elas são essas equações aqui, ó. Então, a primeira, ela é assim, ó, rotacional de H é igual a J mais dd dt, tá? O que é isso aqui? A gente depois vai estudar com mais detalhe, mas esse H é o campo magnético. Certo? O que é o J? Densidade de corrente elétrica, né? Note que são vetores, né? O que é o D aqui? O D a gente chama de indução elétrica. Certo? Essa é a primeira equação de Maxwell. Tá? Além das equações de Maxwell, que são 4, existem as relações de constitutividade ou relações de passagem, né? Que eu vou fazer aqui embaixo, ó, vou escrever aqui embaixo. Vou fazer assim, ó, o B, que é a indução magnética, já vou mostrar para vocês, é igual a μH. H é o campo magnético, certo? O D, que é a indução elétrica, eu já defini aqui, a indução elétrica é igual a εE. E o J, que é a densidade de corrente elétrica, J, igual a sigma E. Certo? Bom, o E, pessoal, aqui, o E é campo elétrico. Note que o campo elétrico, então, o E, né? Vezes o sigma é condutividade. Tá? Produz uma densidade de corrente, o J. Está lá em cima, densidade de corrente. Né? Esse campo elétrico vezes uma permissividade no meio, ele vai produzir uma densidade ou uma densidade de fluxo elétrico, ou uma indução elétrica, D. Tá? Aqui eu acabei chamando só de indução, mais comum, certo? Indução elétrica, D. E um campo magnético H, num meio que tem uma permeabilidade, vai produzir uma indução magnética B. Então o B eu não tinha definido aqui ainda, o B, indução magnética. Note, pessoal, para definir o campo magnético,
não basta o H, campo magnético, a gente precisa também da indução magnética, certo? Porque o Mi aqui, que é um escalar, é a permeabilidade magnética, ela depende do meio, se é ferro, se é ar, né? Então, a gente precisa dos dois campos de vetores, o H, que é o campo magnético, e a indução magnética, para definir esse campo magnético, de uma forma geral, né? A gente vai explicar mais sobre isso depois, certo? Da mesma maneira, o campo elétrico. Eu tenho um campo elétrico, E, né? E com a permissividade no meio, eu produzo uma indução elétrica, certo? Quando o meio, em geral, isso aqui vale para qualquer meio, mas em geral, quando o meio é isolante, a gente produz uma indução elétrica. Se o meio for condutor, como é o caso aqui, ó, o sigma é a condutividade, o campo elétrico produz uma densidade de corrente, certo? Então, essas três equaçõezinhas aqui, a gente chama de equações de constitutividade, ou relações de passagem, né? Então, a primeira diz respeito ao campo magnético na forma geral, onde o H é a variável campo magnético, B é a indução magnética. A segunda é o campo elétrico de uma forma geral, o E é o campo elétrico propriamente dito, e o D é a indução elétrica, né? Então, um certo campo elétrico, num certo meio, uma permissividade epsilon, produz uma certa indução elétrica. Um campo magnético, num certo meio, com a permeabilidade μ, produz uma indução magnética. E um campo elétrico num meio condutor, sigma é condutividade, produz uma certa densidade de corrente elétrica. Certo? Nós vamos, a partir da próxima aula, falar detalhadamente sobre cada uma dessas variáveis. Certo? Uma outra equação de Maxwell, pessoal. Uma outra equação de Maxwell é essa daqui, ó, a segunda, tá? Divergente de B igual a zero. A gente vai depois estudar um pouco melhor ela. Ela quer dizer, em princípio, que não existe uma fonte pontual de campo magnético, no caso aqui da indução magnética, B, indução magnética, né? Na natureza. Tá? Em outras palavras, que o fluxo que entra numa região é um fluxo que sai. A gente vai estudar isso depois, tá? E tem uma terceira equação, que vem lá da lei de Fala de Lenz, rotacional de E igual a menos dB dt. Certo? E uma quarta equação, que diz que divergente de D igual a ρ. Aí aqui falta definir o que é esse ρ aqui. O ρ seria basicamente a carga elétrica, né? Mas no caso aqui é uma densidade volumétrica de carga. Bom, de uma maneira geral, pessoal, essa primeira equação aqui, ela diz o seguinte, né? A gente, sempre é legal a gente ler da direita para a esquerda, que uma corrente elétrica, uma densidade de corrente elétrica, produz um campo magnético rotacional. É o caso de um campo, por exemplo, criado por um condutor. Tá? Nessa equação aqui, que é a lei de Ampère, na verdade, o Maxwell adicionou esse termo. Foi esse termo aqui que fez com que ele percebesse que era um conjunto de equações. Esse termo aqui é conhecido também como corrente de deslocamento. Todo esse termo, né? O D é a indução elétrica, mas a derivada dele em relação ao tempo, a gente chama de corrente de deslocamento. Ele percebeu que uma indução elétrica, um campo elétrico, em alta frequência, também cria um campo magnético rotacional, não só uma corrente elétrica, né? Então foi essa a contribuição do Maxwell, certo? Então correntes elétricas criam um campo magnético rotacional. Notem que a leitura da equação facilita a compreensão do fenômeno, mesmo que a gente não saiba resolver nada ainda, né? Então a corrente produz um campo magnético rotacional, ou um campo elétrico, no caso que é a indução elétrica, né? Que é a irmã do campo elétrico, D é a irmã do E, né? Que é o campo elétrico, produz um campo magnético rotacional. Nada, zero, nada produz um campo magnético divergente. O campo magnético não pode ser divergente, né? Sair de um ponto e divergir em todas as direções, certo? É isso que significa essa equação aqui. E aqui
uma indução magnética variável com o tempo, né? Um B, ou seja, um campo magnético na forma coloquial, porque existe o campo magnético H e a variável indução. Aqui é uma indução, né? Mas o B é μH, né? Note que eles têm a mesma direção e apenas em escalar muda o campo de vetores, né? Então, o campo magnético variável com o tempo produz um campo elétrico rotacional. Isso aqui é a lei de Faraday-Lenz, né? Quando acontece a indução, por exemplo, de uma força eletromotriz num transformador, tá? Então, a gente usa a lei de Faraday-Lenz, que é a forma integral, na verdade, dessa equação. A gente vai obter depois, né? Então, da primeira equação, a gente obtém a lei de Ampère. Da segunda, que diz que nada produz um campo magnético divergente, uma indução magnética divergente, a gente obtém a conservação de fluxo, a gente vai estudar depois. Essa daqui, que é a lei de Faraday-Lenz, na verdade, uma indução magnética variável com o tempo produz um campo elétrico rotacional. Se esse campo elétrico rotacional estiver no meio condutor, sigma, o campo elétrico rotacional, ele vai empurrar os elétrons em círculos, né, porque é rotacional, e vai fazer uma densidade de corrente. E essa densidade de corrente faz a corrente elétrica, né? Na verdade, pode acontecer de fazer só uma força eletromotriz. A gente vai estudar depois, se o circuito estiver aberto, né? Então isso aqui é um campo magnético, variável com o tempo, faz um campo elétrico. Mesmo rotacional, mesmo em baixa frequência, né? Mesmo em baixa frequência. Já esse efeito na primeira equação aqui, ó, o campo elétrico variável com o tempo, produzir um campo magnético rotacional, isso aqui é só em alta frequência, certo? E a última equação é que uma densidade volumétrica de cargas, ou seja, coulombs por metro cúbico, ou seja, de uma maneira coloquial, carga, né? Uma carga faz um campo elétrico divergente. No caso aqui é indução elétrica. O D, a gente já viu aqui, né? D é indução elétrica, né? Então, cargas fazem campos elétricos ou induções elétricas divergentes. Campo magnético variável com o tempo fazem um campo elétrico rotacional. Nada faz um campo magnético divergente. Não existe campo magnético divergente na natureza. E dois fenômenos aqui, né, fazem campo magnético rotacional. Ou uma corrente elétrica, uma densidade de corrente no caso, que acaba repercutindo numa corrente física, ou uma corrente de deslocamento, a variação do campo elétrico com o tempo, também faz campo magnético rotacional, né? Bom, pessoal, no começo assim pode parecer meio complicado, mas é só para vocês terem ideia já do que são as equações de Maxwell, né? E a gente depois vai aprofundar. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, da lei de Ampère, uma corrente elétrica faz um campo magnético rotacional, certo? Eu vou mostrar para vocês agora só uma simulação no software que a gente vai usar bastante, que é um software de elementos finitos aplicados para o magnetismo, tá? E lá eu vou colocar uma corrente elétrica num condutor retilíneo, por exemplo, né? E aí o campo magnético rotacional produzido por essa corrente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou abrir para vocês aqui, é um software FEM, tá? Que é um software livre, gratuito. Eu vou mostrar ele várias vezes para vocês aqui durante o curso, tá? E eu vou abrir aqui o caso de um condutor retilíneo. Esse aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar ele aqui, tá? Eu vou fazer uma malha de elementos finitos. O domínio, lá no meio tem um condutor, na verdade, tá, pessoal? Se eu der um zoom aqui, ó, eu coloquei um condutor aqui, né? O condutor está entrando aqui no plano do computador, né? Condutor de cobre aqui, certo? E esses elementos aqui é para ele poder fazer o cálculo, tá? A gente pode falar mais um pouco sobre isso mais tarde, tá? Agora aqui eu só quero fazer uma demonstração da equação de Maxwell para vocês, né? Aí eu peço para ele rodar, ele rodou, e agora eu tenho o resultado aí. Eu vou mostrar o campo magnético para vocês aqui, a indução, onde é vermelho que está mais forte e azulzinho vai ficando mais fraco, certo? Também dá para a gente mostrar, eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho, dá para a gente mostrar aqui
Deixa eu dar um zoom um pouco maior. Tá. Eu vou mostrar também aqui em vetores. Eu vou usar aqui uma escala 4 aqui, fica melhor. Olha só. Então, se a gente usar o polegar aqui, tá? Saindo do plano do quadro, uma corrente positiva, tá? Os dedos, os outros dedos da mão, vão dar a direção do campo magnético. Estão vendo aqui, ó? Então aqui eu tenho o H, na verdade aqui é o B também, tá? Então, rotacional de H igual a J, igual a corrente que tem no meio, né? Então, a lei de Ampère, a primeira equação de Maxwell, né? Então, uma corrente no condutor aqui no meio, né? Um J, produz um campo magnético rotacional. O campo magnético é sempre assim, ele nunca vai ser divergente, né? Já o campo elétrico, ele pode ser divergente, no caso de uma carga, por exemplo, né? No caso de uma carga, o campo magnético o campo elétrico pode ser divergente. Então ali eu mostrei o campo magnético, né? Por exemplo, se eu tiver uma carga elétrica, né? Vocês já estudaram lá em física, tiver uma carga elétrica, aqui eu vou ter um campo divergente em todas as direções, né? Aqui a carga, ou se eu dividir pelo volume aqui, eu tenho uma densidade de cargas, né? E aqui eu tenho um campo elétrico E, tá? Mas como a gente viu na relação de passagem, o campo elétrico vezes a permissividade do meio vai dar uma indução. Então aqui eu posso também desenhar o vetor indução, né? Que na verdade é o teorema de Gauss, a última equação de Maxwell, né? Que é que ela fala? Que, lendo de trás para frente aqui, ó, cargas elétricas produzem um campo elétrico divergente, certo? Então, um campo divergente. Note que isso não existe para o campo magnético, né? Porque o campo magnético divergente é zero, como a gente viu aqui, né? Então, rapidamente, só para vocês entenderem, né, espacialmente um pouquinho sobre as equações de Maxwell. A gente vai aprofundar, claro, nas próximas aulas, né? Então, agora a equação que eu mostrei por último foi essa, né? Divergente D igual a ρ, uma carga produzindo um campo elétrico, uma indução elétrica divergente, né? E aqui a primeira, uma corrente produzindo um campo magnético rotacional. Tá bom, pessoal? Obrigado.